Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Um vídeo de news, tá? E tem aí um título provocativo, na verdade eu estou reproduzindo o título provocativo dessa notícia do Medscape, né, do dia 6 de julho desse ano, 2022. O exercício vai salvar a sua vida? Então, na verdade, todo o texto dessa que está postado na forma escrita aqui, o doutor, né, o Dr. Perry Wilson, que é um medical doctor, ele comenta no vídeo pra gente. Então, mas eu achei interessante a ideia do que ele comenta no vídeo, o texto, e como muita gente não tem acesso, eu acabei resolvendo fazer esse vídeo. Tá? Então, aí a pergunta é, né? E ele fala lá, olha, Welcome to Impact Factor, que é o quadro que eles têm aí de vídeo, né? A sua dose semanal de comentários sobre notícias médicas. Eu sou o Dr. F. Perry Wilson, da Yale, né? Ele é da Yale, Escola Yale de Medicina. Aí ele fala, 150 minutos por semana. Esse é o mínimo recomendado quanto a exercício de intensidade moderada que o governo federal aconselha os americanos a fazer para otimizar a sua saúde. Quer dizer, o governo americano, as agências federais do governo americano, as específicas para esse assunto, aconselham que a pessoa tem que fazer de atividade física moderada pelo menos 150 minutos por semana. Aí, ele fala assim, 150 minutos por semana. Ele fala, olha, esse número não veio do nada, né? Há muitos dados observacionais demonstrando que as pessoas que são mais ativas têm melhores resultados de saúde, né? Aqueles que atingem os 150 minutos por semana têm uma mortalidade de cerca de 30% de todas as mortes, né? Mortalidade por todas as taxas, cerca de 30% menor em relação ao que não atinge. Aí ele fala, né? Mas sobre os americanos, quais são os americanos que estão atingindo aí? E aí, quando você clica aqui, até tem o gráfico, tá? Não vou clicar, mas ele comenta que essa pessoa, quem são esses americanos que estão atingindo esse tempo aí, né, de recomendação, são provavelmente mais jovens e mais homens do que mulheres, né? Então ele fala assim, geralmente mais jovens e mais homens em relação a mulheres. Aí ele fala, né? Aí ele comenta assim, como fazer com que as pessoas façam mais exercício? Aí ele comenta, ó, talvez tornando isso, esses 150 minutos, mais fáceis. Bem, basicamente, ele diz o seguinte, que esses 150 minutos, eles são recomendados que eles sejam spread, que eles sejam espalhados ao longo da semana, né? Então, tem um gráfico, acho que ele não tem aqui, tá aqui na figurinha, mas não vou colocar, mas um gráfico no qual ele faz um desenho segunda, terça, quarta, quinta, 30 minutinhos por dia. Aí ele fala assim, né? Ele falou assim, mas será que dá para fazer, supondo que você não tenha tempo, será que você pode fazer esses 150 minutos de uma vez só? Aí ele falou, falar de uma pesquisa, né, sobre o guerreiro do final de semana, que são aqueles indivíduos que às vezes não fazem na semana e fazem tudo, treinam tudo, ter todo o atraso no final de semana. Aí ele comenta, daí a ideia justamente desse comentário dele, desse vídeos deles lá, do estudo que saiu no JAMA, International Medicine, né? Um estudo grande, composto mais ou menos de 350 mil pessoas respondendo a pesquisas nos Estados Unidos, né? E esses estudos falaram sobre justamente isso, sobre o guerreiro do final de semana. E ele comenta, brincando, né? Ele fala assim, quem é que é o guerreiro do final de semana? Aí ele fala, olha, a imagem que vem na minha mente, na mente dele lá, é alguma coisa como assim, né? Um grupo de pessoas do laboratório dele, né? Todo suja de lama no final de semana, né? Seria fantástico. E aí ele fala que, na verdade, isso não se ajusta, os dados do JAMA não se ajustam à imagem que ele tem do que é o guerreiro de final de semana. Ele fala, ó, o JAMA comparou aqueles, né, guerreiros de final de semana que se exercitam regularmente ao longo da semana com os guerreiros de final de semana. Os guerreiros de final de semana, né, comparado a quem se exercita de forma mais uniforme, mais espalhada ao longo da semana, né? Então, o guerreiro do final de semana, ele geralmente é mais jovem, provavelmente tem mais chance de ser homem, menos chance de ser branco, tem chance de ter uma mais baixa educação formal e uma renda menor. Então, ele está dizendo que normalmente o guerreiro do final de semana não corresponde a essa foto, porque o artigo do JAMA Internacional mostra que geralmente são homens, geralmente são mais jovens, eles são jovens, nem todos aí são homens. Normalmente ele está falando que tem menos chance de ser branco, menos chance de ter um alto nível de educação e menor renda. Então, como ele é de Yale, da Faculdade de Medicina, provavelmente
quem acessa a faculdade de medicina tem uma renda, né? As pessoas que são afortunadas e conseguiram o mérito de entrar nessa faculdade, eles têm uma renda maior. Então, aí ele comenta, né? Ele passa a página, você tem que ir na página, e aí ele vai comentar, normalmente, né? Justamente isso, ó, mais homens, mais brancos, maior grau de escolaridade, menor grau de escolaridade, então, mais homens, menor chance de serem brancos, menor grau de escolaridade e menor renda. Aí ele fala, né? De modo geral, os pesquisadores comparam as pessoas que não fazem todas as suas atividades ao longo de 150 minutos por semana, aqueles que os fazem. De forma geral, os pesquisadores encontraram que, comparado com as pessoas que não atingem, tá? Comparado com as pessoas que não atingem 150 minutos de atividade por semana, os que fazem o guerreiro final de semana têm menos mortalidade, né? 23% menos mortalidade de doença cardiovascular e 12% menos chance de câncer. Então, menos 23% de doença cardiovascular e 12% menos de câncer. São as principais doenças que matam, tá? Aí ele faz uma comparação, mas e se a gente pegar agora, a primeira comparação foi quem faz o guerreiro final de semana comparado a quem não faz, ele tem vantagem. E se eu comparar quem divide ao longo da semana e o guerreiro final de semana tem vantagem, né? Então, ele fala que não. Então, ele fala assim, bem, por que ele comenta isso, né? Porque existe, olha que interessante, ele um pouco antes de ele fazer a comparação entre os guerreiros de final de semana e quem não é guerreiro de final de semana, ele mostra que tem sugestão que você deve fazer pelo menos 20 minutos de uma vez só por sessão. Então, pelo menos 20 minutos por sessão de exercício, ok? E aí ele fala, como os guerreiros de final de semana fazem tudo de uma vez, será que agora? Então, agora eu estou comparando duas populações que fazem os 150 minutos de atividade física. Só que agora eu estou analisando a questão da sessão de exercício. Aqueles que fazem de forma espalhada, vamos imaginar 30, 30, 30, 30, são diferentes daqueles com guerreiro de semana que fazem tudo de uma vez, ou em 2 vezes só no final de semana. Como aqui existe um dado que talvez a sessão tem que ter pelo menos 20 minutos de exercício para ser eficiente, ele vem. O que o Jama achou quando comparou, então? Quem faz a atividade os 150 minutos espalhado e quem faz os 150 minutos como guerreiro final de semana. Ele mostrou que não, né? Que não teve diferença estatística. Né? Aí ele falou, olha, conclusão que não teve diferença estatística, mas ainda assim é provavelmente que melhor que você faça atividade física mesmo no final de semana, tá? Então, aí, basicamente, no resto do estudo, ele fala de técnica estatística, né, de como colocar o IMC e tal, para garantir, ele faz alguns comentários sobre a parte estatística e do desenho experimental do estudo JAMA, mostrando que ele tomou cuidado com fatores como o IMC, né, tomou cuidado com o fato por exemplo, nesse estudo do JAMA, se as pessoas tivessem morrido até 2 anos depois que o estudo começou, eles tinham descartado, porque se acreditaria, que é o que ele está falando aqui, ó, se acreditou que, ou por isso uma suspeita que a pessoa, quando começou o estudo, já tinha uma doença que não tinha sido detectada. Então ele fala de toda uma série de cuidados estatísticos, né, que eu falei aqui do MC e tal. Mas aí a conclusão ele fala, olha assim, ele fala assim, claro que a atividade física como uma intervenção médica é o melhor risco-benefício que a gente pode imaginar. A mensagem do artigo do JAMA independentemente de todas a epidemiologia envolvida e a estatística, a mensagem é simples. Faça mais exercício quando você puder. É bom para você. Então, o que ele está dizendo, né, lá na primeira página, chegou um momento que ele falou assim, como é que você pode ajudar as pessoas a fazer mais exercício? Tornar mais fácil. Então, algumas discussões que ele comenta aqui rapidamente é que fazer exercício também pode ser uma coisa de oportunidade de renda, né? Então, que muitas pessoas às vezes não fazem, né? Então, é muito conhecido esse fato de a gente falar que as pessoas, geralmente, a primeira desculpa, cuidado que eu tô falando, tá? Não tô dizendo desculpa no sentido moral, no sentido de valor, como causa, tá? Vamos colocar a palavra melhor. Como causa,
do porquê não fazer exercício físico é falta de tempo. E aí, se você olha pela perspectiva do que ele está comentando aqui, essa falta de tempo pode ser porque nesse tempo você está tentando ganhar a sua vida, você não tem condição, você tem um trabalho que é muito exigente, está pouca folga para você, etc. Ou tem mais de um trabalho, 2 ou 3 trabalhos. Então, é isso que ele comenta também com essa questão de, às vezes, ter mais oportunidade de exercício também é uma coisa de ter oportunidade financeira, tá? Então, ele faz algumas considerações. Mas, basicamente, é isso, né? Fazer 150 minutos é bom, faça você de forma espalhada, né, dividida aí, ou faça você de uma forma concentrada. De qualquer jeito, esse estudo do JAMA aí com mais de 350 mil pessoas mostra que o melhor é sempre fazer atividade física, tá ok? É isso. Eu achei bacana, você pode conferir lá na página, mas você vai ver que basicamente tudo que eu falei é o que ele fala no vídeo. Ele fala no texto, no vídeo ele fala todo o texto, embora não tenha lido todo o texto, principalmente essa parte aqui mais da epidemiologia, quando ele fala dos fatores que foram considerados, né, que foram normalizados, aí achei meio técnica, melhor não falar. Então, de qualquer forma, é isso, né? Então, o exercício vai salvar a sua vida? A conclusão que ele chega, e a gente também, é sim, vai salvar a sua vida. Então, faça exercício. Inclusive, só para a gente terminar, aqui no canal tem um vídeo que, se não me engano, chama Não Faça Apenas o que Eles Recomendam, que é justamente mostrando que pessoas que fazem mais do que esses 150 minutos têm menos mortalidade ainda, até pelo menos o dobro do que é o recomendado, tá ok? Se não me engano, o teto lá pelo vídeo era de 4 vezes. Mas se vai conferir o vídeo, eu vou deixar ele marcado aqui também, tá ok? Curte, comente, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.